Seja bem-vindo a mais uma videoaula aqui do canal. Eu sou o Dr. Edelson e hoje nós vamos dar seguimento no bloco das cefaleias. Hoje é o quarto episódio da série e eu vou estar falando para vocês sobre 8 gatilhos da crise, tá? Sobre 8 coisas que você deve evitar no dia a dia para estar evitando esses casos, essas crises de enxaqueca, cefaleia tensional e nós sabemos que o Brasil ele é campeão aí nas doenças, nas dores de cabeça. E uma pesquisa revelou que 63 milhões de brasileiros, em algum momento da sua vida, eles padecem aí de dor de cabeça. A enxaqueca ela está classificada entre as 12 doenças que tem uma piora na qualidade de vida dos pacientes. Ela está inclusive na frente de diabetes e da própria AIDS. Então, o primeiro fator desencadeante das crises de cefaleia é o estresse. Então, o estresse, nós sabemos que ele libera adrenalina e cortisol. E esses hormônios, eles fazem que tenha um aceleramento ou uma taquicardia nesses pacientes, aumentando assim o gasto cardíaco, causando vasoconstrições nas artérias do crânio e desencadeando ou sendo um gatilho para os pacientes que têm os tipos de cefaleia, tá? Tanto cefaleia tensional, com uma maior contração dos músculos, ou a própria enxaqueca. Ter uma escolaridade alta, com ocupações, cargos que levam a um estresse diário, isso está relacionado com as crises aí de enxaqueca constante. O segundo gatilho é a temperatura, lugares com muito calor. Tá? Isso também é um gatilho para desencadear as crises de cefaleia. Em um estudo no Centro Médico Beth Israel Diaconés, nos Estados Unidos, eles avaliaram 7.000 pacientes e foi constatado que a cada 5 graus de aumento da temperatura, há uma incidência de 7,5% nos pacientes com crise de cefaleia e enxaqueca. Ou seja, nos países aí onde as temperaturas são mais elevadas, há uma maior incidência de pacientes que cursam com cefaleia. O terceiro fator gatilho para desencadear a cefaleia é dormir mal. Tá? Pacientes que não dormem bem, e isso está relacionado com o hormônio da melatonina, tá? Isso já foi comprovado cientificamente. Então, a falta de sono, ou pacientes que têm insônia ou que dormem mal, tem uma diminuição desse hormônio e assim a melatonina ela está relacionado a fatores anti-inflamatórios naturais no nosso organismo. Então, se você diminui esse hormônio, ele vai deixar de produzir esses anti-inflamatórios, esses naturais do nosso próprio organismo, e assim está desencadeando essas crises de cefaleia. Então, dormir mal seria o terceiro gatilho aí que nós estamos falando para as dores de cabeça. O quarto gatilho para desencadear dores de cabeça são os alimentos. Tá? Alguns alimentos eles desencadeiam as dores de cabeça. Quais são eles os principais? Chocolate lidera a lista de alimentos aí que produzem ou desencadeiam ou que sejam gatilho para essas dores de cabeça. Seguido do café, chá preto, os embutidos, que são as linguiças, os processados, salsichas, isso também são alimentos que desencadeiam. Queijo amarelo, tá? Shoyu, alguns alimentos cítricos como limão, abacaxi, e também principalmente alguns pacientes que desencadeiam que não pode nem ver cebola, tá? Então esses são os alimentos
listados que desencadeia, que servem de gatilho para dor de cabeça. Então, se você tem dor de cabeça ou algum colega, parente que sofre com enxaquecas, já vai compartilhando esse vídeo aqui, para eles evitarem esses alimentos. Outro fator importante e o quinto gatilho que nós estamos falando aqui é pular refeições, tá bom? Pular refeições, ou deixar de fazer o café da manhã, o meio café, o almoço. Pular refeições diminui a glicemia, ou seja, o açúcar no sangue. E o açúcar no sangue, quando diminui, o pâncreas libera fatores que aumentam a secreção de adrenalina, tá? E a adrenalina faz com que toda a cascata de aceleramento do coração, as taquicardias, vasoconstrições, desencadeiam essas crises aí de enxaqueca. Então, toda a alimentação ela deve ser respeitada, tá? Todo manual alimentar diz que você deve fazer uma refeição a cada 3 horas, tá? Sem intervalo. Então, pular refeições é um gatilho também para as crises de cefaleia ou dor de cabeça. Postura incorreta, tá? Postura incorreta é o nosso sexto gatilho aqui que nós estamos falando. Nós estamos vendo aí que pessoas que sentam adotam uma má postura está muito relacionado em até 90% com a cefaleia tensional, tá? Adotar uma má postura porque os nervos da coluna, eles são comprimidos ao sair da coluna por o paciente quando adota uma má postura, causando assim um enrijecimento ou uma tensão nos músculos eretores da coluna, desencadeando assim a cefaleia tensional. O sétimo gatilho para desencadear uma cefaleia ou as dores de cabeça são os esforços exagerados, tá? Pacientes que têm enxaqueca ou cefaleia tensional devem evitar os grandes esforços, como academia, e os pacientes podem desencadear aí após ciclismo, corridas, grandes esforços e até mesmo o sexo pode ser gatilho para desencadear aí as crises de cefaleia ou dor de cabeça. E o oitavo e última causa aqui que nós vamos estar falando, que são gatilhos para desenvolver as dores de cabeça, são os cheiros fortes, tá? Não se tem um relato específico ou um estudo específico que comprove a relação dos cheiros fortes com a dor de cabeça, mas já foi classificado e catalogado aí como uma das causas para desencadear a dor de cabeça. Então, quais são esses cheiros? Os solventes, os combustíveis, pacientes que têm essa cefaleia, que são sensíveis a perfumes fortes, dos desodorantes, essas coisas eles devem ser evitadas nesses pacientes. Então, essa foi mais uma videoaula, falando aqui dos 8 gatilhos, tá? Esse episódio, esse bloco das cefaleias, ele vai se dividir em 5 episódios. E agora nós vamos passar, no próximo vídeo, nós vamos estar falando sobre os chás e as combinações naturais para você que tem enxaqueca, que sofre desse mal, de dor de cabeça, preparando aí na sua casa para você estar evitando essas crises aí de dor de cabeça, essas crises álgicas. Para você que está inscrito no canal, muito obrigado. Se você ainda não se inscreveu, aproveite, dê um like aqui embaixo, deixe seu comentário, que isso é muito importante para nós, e compartilhe esse vídeo aqui para que outras pessoas que padecem de dor de cabeça, de cefaleia, possam também estar usufruindo dessas informações. Meu muito obrigado.